Olá, como vão todos? Torcida Colorada, eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco do nosso time. Primeiramente, aqui a foto eu coloquei o Yuri Alberto como uma foto inicial para mostrar como é bom a gente ter jogadores com esse sentido de pertencimento, que são jogadores que amam o clube, que podem sair do clube e podem voltar para o clube e amam o clube em si. E sabem quem apostou no Yuri Alberto e bancou ele? O Abel Braga. Isso aí são legados também de um técnico, né? Porque o técnico, ele não vai só te dar uma forma de jogo, vai deixar para muito tempo uma ideia de jogo onde ela vai seguir ao longo do tempo, pelo menos isso é a perspectiva quando tu contrata um técnico. Mas um técnico ele também vai potencializar teus jogadores experientes, ele vai fazer com que os jovens possam evoluir e posteriormente possam ser vendidos. Um bom técnico ele faz várias coisas. E aí a gente vê o Yuri Alberto, porque se a gente for pegar se a gente for relembrar no tempo, aquele argentino vagabundo traidor, o Eduardo Cu de Cachorro, ele, assim que veio, eu me lembro dessa entrevista, assim que veio o Yuri Alberto e falavam do Yuri Alberto, ele veio com um papinho bem enfadonho, assim, dizendo que iria usar, só que precisava de um outro jogador com mais experiência e começou a desconversar. Cara, eu acho muito louco isso. E o Abelão fez o quê? Botou o Yuri Alberto. Porque o Abelão, quando perdeu o Thiago Galhardo, poderia ter visto e colocado assim: quer saber? Eu vou postar no mais experiente. Vou botar o Abel Hernandes, vou botar o Paulo Guerreiro. Não me lembro se o Paulo Guerreiro. Não, acho que não tava. Mas ele poderia ter apostado no Abel Hernandes ou em qualquer outro, menos no Yuri. Mas não, o Abelão bancou o Yuri. O Abelão também colocou o Praxedes como titular dele, desenvolveu o jogo do menino. Logo, o nosso Praxedes foi vendido, acho que por muito pouco, poderia sair por muito mais. E depois Yuri Alberto foi vendido. Yuri Alberto só foi vendido porque jogou com o Abelão e conseguiu se mostrar, conseguiu fazer um bom futebol, apesar do vice-campeonato, que todo mundo não gosta, acha uma merda, óbvio que sim, mas o trabalho em si não foi ruim. E é aquela coisa que eu digo sobre tu tá sempre em rota de colisão de títulos. Isso mostra a tua grandeza e a tua força. E sempre indo a competições internacionais também mostra a tua grandeza e a tua força, porque a tua marca fica rodando a América toda. E tu fica dando uma certa ainda mais força à grande marca que é o Internacional. Que todos conhecem o Internacional, todos sabem do grande time que é e da força que tem. E é importante isso. E que bom que o Yuri tá ali. E agora que a gente vê com o Mano Menezes, ele tá fazendo uma coisa boa, porque num primeiro momento o jovem, para ele se desenvolver bem, primeiramente ele tem que entrar num time que está organizado, ordenado e bem concebido dentro de campo, que é o caso do time do Mano Menezes, até porque a gente vê que é esse zagueiro jovem que era do Palmeiras, que jogadoraço. Eu espero que a diretoria não durma no ponto e contrate um jogador jovem seguro, com imposição física, um cara assim muito bom, que não é caro, é 3 milhões de euros, eu acho, o passe dele, dá para comprar. O Mano também tá começando a colocar o Estevão, que também é jovem. O Mano coloca o Maurício, embora o Maurício não ter, em muitos jogos não tá no melhor do seu futebol, mas o que importa é que a gente tá vendo alguma coisa, a gente tá vendo um bom trabalho. Isso é muito bom
pros próximos tempos, eu espero pelo menos. E a gente vê que o Mano também vai usar os jovens. O time dele tá em crescimento. A gente tem em todos os nossos jogos, até nos jogos que a gente não foi muito bem, a gente pelo menos teve chances, teve possibilidades de sair com bons resultados que acabaram não acontecendo por uma série de motivos, mas não porque o nosso jogo tá ruim, e sim porque às vezes as coisas não são feitas da melhor maneira, mas a gente vê que eu espero muito ganhar essa Copa, porque é algo muito bom, vai ajudar demais, e eu acho que esse grupo de jogadores tem condições de fazer isso. E aqui está o Estevam sendo erguido pelo grupo de jogadores do Inter, com o senhor gol que ele fez. Coisa boa. E isso também cabe a nós. Eu nunca vaiei, nunca vou criticar um jovem que entrou num jogo. Obviamente, naquele jogo, ele exagerou em passar a bola para trás, que foi contra o Avaí, que a gente estava querendo ir para frente para ver se a gente fazia nosso primeiro gol, perdão. Fez uma crítica, mas é aquela crítica do jogo. A torcida, dentro do estádio, muitos da torcida acabaram vaiando o garoto, que não era necessário, que o garoto é bom. E esse é outro jogador que eu espero que a diretoria abra o olho e compre e trate de colocar uma renovação por mais tempo, que isso aí ajuda muito na ajuda muito o próprio jovem. A gente tem que aprender a não vaiar ele. Eu não gosto disso, de vaiar e de querer destruir, ainda mais jogador jovem. Jogador jovem tem que ter paciência e ajudar ele a se desenvolver. E os jogadores do Inter são muito bons jogadores. Eu gosto de todos, quase todos, vamos dizer assim. E eu gosto da ideia do Mano, porque o Mano ele quer colocar um modelo de jogo consolidado, que eu consigo enxergar que é um time que é bem organizado, forte defensivamente, que sabe jogar com a bola, fazer as transições até o gol adversário com muita boa qualidade e que cria muitas chances, consegue chegar ao gol rival. Em muitos dos jogos que acabaram perdendo, ou foi porque que acabaram perdendo, não, que a gente não conseguiu o nosso resultado. E acho que em dois jogos a gente não foi tão bem, que foi contra o Cuiabá e o Juventude. O Juventude um pouco pior, mas também a gente entende porque foi uma viagem longa, tinha algumas atenuantes. E o outro jogo que foi contra o Cuiabá, mesmo foi um jogo monótono, chato, que a gente acabou perdendo para nós mesmos o jogo. A gente tinha boas possibilidades de conseguir ter saído com boas vitórias. Acho que a gente tem ótimas chances, como eu falo, com esses jogadores. Com um mando que parece que está muito seguro no cargo, está sendo alguém muito importante para desenvolver esse grupo de jogadores, porque eu tenho boas perspectivas com esse time, porque acho que dá para evoluir bem. E o jogo dele, do Mano, em vários jogos a gente teve possibilidades boas de conseguir um marcador bom, fazer gols, e a gente acabou
tendo algumas dificuldades na definição, que é algo que vem acontecendo, não é de hoje, já faz tempo. Porque as nossas chances a gente sempre cria. E tem outra coisa também, é a perspectiva. Quando tu tá na frente, tu tá ganhando. Quando tu tá na frente e tu sai ganhando, isso ajuda demais o teu jogo. Porque tu tem um controle, porque tu deixa o teu adversário inquieto, ele acaba querendo sair um pouco mais para tentar lograr boas coisas, mas a gente tem excelentes coisas. Eu acho que óbvio que eu quero títulos, que eu quero só as melhores coisas para o nosso clube, mas eu acho que esse trabalho ele tem perspectiva, então ele pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Eu imagino se o Mano tivesse pegado com mais tempo. Coisa boa também que ele tá muito bem, graças ao bom Deus. Ele tá lúcido, ele tá colocando uma ideia para que tanto o time titular ou os jogadores que entrem no decorrer ou que substituam jogadores importantes do time consigam desenvolver a mesma ideia dentro do jogo. E óbvio, a gente teve partidas que não foram muito boas, isso é algo natural, porque tu não consegue desenvolver a mesma ideia durante todo o tempo, e tem jogos que às vezes as coisas não fluem da melhor maneira. Mas o que a gente pode ver no nosso time é que a gente cria, a gente tem um controle, a gente chuta gol mais vezes do que o adversário. A gente tá sempre... A ideia tá bem desenvolvida. E a gente pegou times medianos e times fortes. O time forte, como o Corinthians. E no jogo contra o Corinthians, em especial, foram dois tempos distintos, mas o tempo que o Corinthians conseguiu ser melhor que a gente foi num tempo de 20 minutos, 22 minutos, até porque depois houve aquele caso de racismo contra o Edenilson, e a gente criou também no segundo tempo, com o Pedro Henrique, que ele chegou furando na bola. A gente teve outra chance importante, e a gente também teve situações, que são aquelas jogadas onde, se tivesse desenvolvido melhor, a jogada poderia tornar-se algo muito perigoso, um gol ou uma chance muito perigosa. Mas a gente tá num bom caminho. É seguir trabalhando. Eu espero que a direção tem que ficar com o Vitão. O que é aquele jogador, ex-zagueiro do Palmeiras? O Palmeiras tem revelado cada coisa boa, hein? Que jogador bom. Isso é algo bacana, porque a gente tem muitas coisas boas dentro do time. O Vitão, o Wanderson, o Carlos de Penha. Eu espero que a gente consiga um centroavante interessante, porque é bom também um time de futebol ter vários jogadores que façam gols, né? Porque quando tu não tem um goleador, o time como um todo tem que ter capacidade de entrar na área, fazer o gol, de poder aproveitar as oportunidades que o time cria. Porque a gente não tem que ficar... O resultado ele é importante, mas o desenvolvimento do jogo... tu ter desempenho, isso ajuda ao longo do tempo tu conseguir vitórias, tu conseguir coisas importantes, como títulos também. E aquela coisa, né? Uma defesa... O que o Mano organizou a defesa? E o nosso jogo é bom. É bom e é gostoso ver o Internacional. Obviamente que às vezes a gente não consegue desenvolver da melhor forma, mas aí a gente tem técnico. Ainda bem que o Mano... É aquela coisa que eu gosto do técnico. O técnico, quando ele é cirúrgico nas trocas,
E quando as coisas não estão dando certo, ele muda a posição, ele conversa para que o jogador mude aquele detalhe que não está fluindo no jogo. E a gente vê que a gente está numa boa perspectiva. E isso é importante porque ao longo do tempo vai nos dar boas possibilidades de coisas boas esse ano, e eu acredito muito. A gente tem condições de ganhar de qualquer time, a gente tem que, dentro de campo, fazer os nossos gols. Ter bom desempenho, ter bom aproveitamento, porque a gente tem condições de coisas muito grandes. Claro, a gente tem que. Eu espero que a direção defina logo que o Wanderson fica, que ela compre esse zagueiro. Esse zagueiro jovem que veio do Palmeiras é muito bom zagueiro, um senhor zagueiro. Tem que ficar também. O nosso outro zagueiro de 1,97 é muito bom também, ele não é mau jogador. Carlos De Penha tem que ficar com esse jogador. A gente tem muitas coisas boas e a gente tem que. É aquela coisa que eu gosto de falar. A gente não tem que ir na onda das viúvas do Kudê que sempre dão porrada nos jogadores. Óbvio, tem jogador que não merece mais ser titular, como o Daniel, por exemplo. Eu acho que Daniel tá falhando muito. Ele nos salvou, óbvio que sim, mas dentro de um promédio tem jogos importantes que eu preciso que ele não falhe. E aí ele falhando, ele me fode. Por exemplo, contra o Globo. Era jogo que ele não poderia falhar. Falhou. E outra coisa é nos jogos do Brasileirão, porque esse jogo que tu deixa que tu toma um gol besta, um gol burro, que tu falha ali, são importantes na hora de tu definir uma Libertadores, na hora de tu poder disputar o título. Até porque o Brasileirão ele não é aquela coisa do que tem mais dinheiro ganha, é aquele que tem regularidade. E aquela coisa, tu tem que ir bem contra os médios e pequenos, e contra os grandes tu vai trocar pontos. Mas vamos ficar na torcida e vamos apoiar muito esse time, porque se o bom Deus quiser e as coisas estão indo para esse caminho, a gente tem boas coisas para os próximos anos.